Reis. Capítulo 6. 480 anos após a saída dos israelitas do Egito, no 4º ano do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de Zive, o 2º mês, Salomão começou a construir o templo do Eterno. O templo que o rei Salomão construiu para o Eterno tinha 27 metros de comprimento, 9 de largura e 13,5 de altura. Havia um pórtico ao longo dos 9 metros de largura do templo, que avançava 4,5 metros. O templo tinha janelas com grades estreitas. Junto à parede externa, o rei construiu uma estrutura de sustentação que continha diversas salas de pequeno tamanho. O pavimento inferior tinha 2,25 metros de largura. O do meio tinha 2,70 metros de largura. E o terceiro tinha 3,15 metros de largura. Ele fez saliências na parede externa do templo para apoiar as vigas. Os blocos de pedra para a construção do templo foram todos lavrados na pedreira. Por isso não se ouvia no canteiro de obras barulho de martelo, talhadeira ou qualquer outra ferramenta de ferro. A entrada do pavimento inferior ficava do lado sul do templo. Uma escadaria levava para o 2º andar e depois para o 3º. Assim foi feita e concluída a construção. Salomão fez um forro com estrutura de madeira e tábuas de cedro. A estrutura ao longo das paredes externas estava unida ao templo com vigas de cedro, e as salas laterais tinham 2,25 metros de altura. A palavra do Eterno veio a Salomão. Quanto ao templo que você construiu, é importante que você viva de acordo com o que eu determinei e obedeça a tudo o que eu disser, seguindo as minhas instruções com toda atenção e obediência, para que eu cumpra em você a promessa que fiz ao seu pai Davi. Eu, pessoalmente, vou habitar entre os israelitas. Não vou abandonar o meu povo Israel. Salomão construiu e concluiu o templo. Ele fez o acabamento interior, desde o chão até o teto, com tábuas de cedro. O assoalho foi feito com tábuas de pinheiro. Ele separou 9 metros no fundo do templo para fazer o santuário interno, o lugar santíssimo. Revestiu-o com tábuas de cedro do chão ao teto. Como piso, usou tábuas de pinho. Em frente, o santuário principal media 18 metros. Todo o interior do templo era revestido de cedro entalhado com desenhos de frutas e flores. Não se via nenhuma pedra. Tudo foi revestido com madeira. O santuário interior do templo era o local da Arca da Aliança do Eterno. Esse santuário interior tinha 9 metros de altura, 9 de largura e 9 de comprimento. Tudo foi revestido com ouro puro. O altar de cedro também recebeu um revestimento de ouro puro. Todo o interior do templo foi revestido de ouro. Havia correntes de ouro penduradas na frente do santuário interior, nas paredes, no teto, no chão e no altar. Enfim, ouro por toda parte. Ele fez também 2 querubins de madeira de oliveira, com 4,5 metros de altura. Os 2 tinham o mesmo tamanho e as mesmas medidas. As asas abertas mediam 2,25 metros. De uma ponta a outra da asa eram 4,5 metros. Ele pôs os querubins no santuário interior. As asas abertas dos 2 querubins se estendiam por toda a extensão da sala. A ponta da asa de um querubim tocava a parede de um lado, e a ponta da asa do outro querubim tocava a parede do outro lado. No meio as asas se tocavam. Os querubins também foram revestidos de ouro. Também entalhou figuras de querubins, palmeiras e botões de flores em todas as paredes do santuário principal e do santuário interior. O assoalho, tanto no interior quanto no exterior, também foi revestido de ouro. Ele fez portas de madeira de oliveira para a entrada do santuário interior. Os batentes tinham 5 lados. As portas também eram entalhadas com querubins, palmeiras e flores e revestidos de ouro.
Da mesma forma, ele construiu a entrada do santuário principal com batentes de madeira de oliveira, mas esses batentes tinham 4 lados. As portas eram de pinho, com 2 folhas. Cada folha da porta abria separadamente. Elas também eram entalhadas com querubins, palmeiras e flores e revestidos de ouro batido. Ele construiu o pátio interno com 3 camadas de pedras lavradas e uma última camada de tábuas de cedro. O alicerce do Templo do Eterno foi lançado no 4º ano no mês de Ziv. A construção foi terminada em todos os detalhes, tudo conforme o planejado, no 11º ano, no mês de Bul, o 8º mês. Salomão levou 7 anos para construir o templo.